Pessoal, esse é o segundo vídeo, né, referente a essa segunda aula. Bom, na primeira aula, né, na verdade no primeiro vídeo, né, eu falei para vocês sobre várias propriedades, né, que são válidas para... Várias propriedades são válidas para as probabilidades, né, referentes a eventos. Então a gente falou sobre a probabilidade da união, a probabilidade do complementar, a probabilidade, a gente viu o intervalo de variação da probabilidade, que é entre 0 e 1. Lembrando que 1 indica probabilidade total de ocorrência e 0, né, indica a probabilidade nula de um evento, né, quando o evento não ocorre, a probabilidade associada a ele é 0. E a gente falou sobre várias propriedades, mas eu não falei para vocês, né, como que a gente calcula a probabilidade de algo ocorrer. Como que você, né, obtém o número que vai fornecer o quão provável é a ocorrência de um evento. Bom, para calcular, né, a probabilidade de algo ocorrer, para quantificar o quão provável é um evento, né, nós podemos trabalhar com a definição clássica. O que é a definição clássica? A definição clássica ela diz o seguinte, né, suponha que você tem um espaço amostral, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Suponha que nós temos, né, um espaço amostral com N elementos, por exemplo, apenas um exemplo, né? Suponha que um espaço amostral tenha N elementos, esse aqui é o espaço amostral referente a um experimento aleatório. Daí suponha, né, que um evento A, que está contido nesse espaço amostral, seja formado, por exemplo, por ômega 1 e ômega 2. A definição clássica, ela diz que a probabilidade da ocorrência de A, se esse espaço amostral é equiprovável, o que é um espaço amostral equiprovável? Quando o espaço amostral é equiprovável, a probabilidade associada a cada elemento que compõe o espaço amostral é a mesma, certo? Então, a probabilidade de ocorrência de ômega 1 é P, de ômega 2 é P, de ômega N também é P. Então, nesse caso, né, quando o espaço amostral é equiprovável, a definição clássica diz que a probabilidade de um evento ocorrer, se ele está contido no espaço amostral equiprovável, vai ser dada pela quantidade de elementos que tem no evento, no caso aqui seria 2, e aqui dividido pela quantidade de elementos que tem no espaço amostral, que é N, né? Então, suponha aqui, né, que eu tenho 2 elementos aqui e o número total de elementos do espaço amostral é 2. Então, a probabilidade de A aqui seria 2 elevado a N, que é o número de elementos, né, que estão em A dividido pelo número de elementos que estão no espaço amostral. Por enquanto, eu só estou dando uma ideia intuitiva, né, mas depois eu vou falar melhor sobre essa definição aqui. É apenas um exemplo, né. Então, no caso, por exemplo, quando você lança um dado, né, qual é o espaço amostral, né, se eu estou trabalhando com a face obtida no lançamento de um dado? O espaço amostral, no caso, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí suponho que eu esteja me referindo ao evento A, que é a ocorrência de número par. No caso aqui, esse daqui é um espaço amostral equiprovável. Todos os elementos, todas as faces têm a mesma probabilidade de obtenção, de ocorrência. Lógico que se esse dado, né, ele não for viciado, né, suponha que não tem nenhuma característica, né, que esse dado não possui nenhuma característica que faça com que o 1 seja mais provável, a ocorrência de 1 seja mais provável que a ocorrência de 6, por exemplo. Porque na própria fabricação, né, do dado, você pode colocar alguma coisa na estrutura dele, né, que vai fazer com que a face 1 caia uma maior quantidade de vezes voltada para baixo, por exemplo, né. Então, suponha que seja um dado, né, construído de uma forma que faz com que todas as faces tenham a mesma probabilidade de ocorrência. Então, nesse caso aqui, se eu estiver interessada, né, na probabilidade de A ocorrer, aí no caso aqui, como o A, né, nesse caso, deixa eu só escrever A aqui. O A aqui, no caso, seria os elementos 2, 4 e 6, dado que A se refere à ocorrência de número par. Aí, no caso aqui, pela definição clássica, como que a gente calcula P de A?
Dado que há um espaço amostral aqui provável, basta fazer o número de elementos que estão em A, que é 3, dividido pelo número de elementos que estão no espaço amostral. No caso, é 6. Então, isso aqui dá meio ou 50% de probabilidade, né, como vocês quiserem expressar, tanto faz. Então, no caso, né, quando você lança um dado, a probabilidade de ocorrer face par é de 50%. Bom, nós temos também, né, a definição, deixa eu ver aqui nos slides, slide 17, né, nós temos também a definição frequentista. Pela definição frequentista, como que a gente calcula a probabilidade de um evento? Suponha, né, já vou dar o exemplo aqui que está na página 18. Suponha que o experimento aqui, um experimento aleatório, é observar um número de filhos por casal. E suponha que o evento de interesse aqui, qual estou interessado na probabilidade de ocorrência, né, seja a ocorrência de 2 filhos. Daí suponha, né, que como que você encontra a probabilidade de algo ocorrer pela definição frequentista? Você tem um recurso, que você usa como recurso a estatística. O que você faria? Você você amostraria, né, 10 famílias e verificaria quantos filhos essas famílias, né, têm, cada uma. No caso, né, suponha que você, nessas 10 famílias, 5 delas, né, tem 2 filhos. Aí você já vai ter, né, uma razão aproximada para a probabilidade. 5 famílias de 10 pesquisadas. Aí o que você vai fazer? Aí você aumenta o número de pesquisados. Aí suponha que você aumenta o número de famílias pesquisadas para 100. Aí suponha que quando você amostrou 100 famílias, aí suponha que 40 delas possuem 4 filhos, 2 filhos. Aí suponha que você continua mostrando, aí você atingiu 1000 famílias. Aí suponha que nessas 1000 famílias, 350 possuem 2 filhos. Suponha que você segue, né, essa mesma ideia. Aí suponha que quando você amostra 10.000, você obteve 3.200 famílias. O que acontece? Pela definição frequentista, a probabilidade de algo ocorrer é a razão para a qual essa razão aqui vai convergindo. Porque quando você amostrar 1 milhão de famílias, essas frequências elas vão se regularizar, né? Elas vão se estabilizar, na verdade. Aqui foi 50, você obteve 50%, aqui 40%, aqui 35%, aqui 32%. Em algum momento isso daqui vai estabilizar. Aí, por exemplo, se a probabilidade de ocorrência de 2 filhos for 32%, quando você amostrar 100.000 famílias, provavelmente, né, 32.000 delas, mais ou menos, vai ter 2 filhos e assim essa frequência tende a se estabilizar com o tempo. Aí a probabilidade, pela definição frequentista, no caso seria o limite, né, dessa razão quando n tende a infinito. Então, quanto mais amostras, quanto mais amostragem você faz, você vai calculando essa razão e aí quando essa quantidade de elementos amostrados tende a infinito, você tende a atingir a probabilidade daquele evento ocorrer. Numa linguagem matemática, o que seria isso, né? Numa linguagem matemática, a definição frequentista, ela diz, né, que a probabilidade de um eventual ocorrer é o número de elementos favoráveis a A. No caso aqui, né, você vai contando a quantidade de famílias que têm 2 filhos. Na verdade, uma correção aqui. Então, seria, né, essa razão, vou colocar Nzão aqui, seria o número de elementos amostrados. Então, seria essa razão quando esse N tende a infinito. Então, no caso aqui desse exemplo, quando o número de famílias fica muito alto, né, a razão obtida, né, do número de elementos favoráveis a A sobre o número total de famílias amostradas, nesse caso que vai ser um número muito grande, quando você obtém, né, quando você vai aumentando esse número aqui, você vai obter
quando o n tende a infinito, a probabilidade de A ocorrer. Então, isso aqui na prática, né, calcular a probabilidade por essa definição exige muito trabalho, né? Porque imagine se todo momento que você for calcular a probabilidade de ocorrer, você tiver que ficar mostrando, né, elementos do seu espaço amostral. Então, isso aqui é um pouco complicado. Mas, enfim, por simulações, né, em softwares, você pode observar isso daqui. Um exemplo disso daqui é um exemplo que vocês podem fazer em casa mesmo. Se você lança a moeda 10 vezes, você espera, né, que saia 5 caras e 5 coroas. Mas é muito pouco provável que ocorra nos primeiros 10 lançamentos 5 caras e 5 coroas. Embora você saiba que a tendência é essa. 50% de caras e 50% de coroa. Então, assim, se você lançar 10 vezes, é muito improvável que você obtenha 5 caras e 5 coroas. Pode ser que você obtenha 2 caras, 8 coroas, 1 cara, 9 coroas, 10 coroas, 10 caras e 0 coroas. Então, assim, você não... em um número pequeno, né, de repetições, você provavelmente não obtém, né, a probabilidade esperada. Então, a ideia é seguir repetindo o experimento. Quando você lança 100 vezes, o número já se aproxima. A proporção já se aproxima de 50 para 50, 50% para 50%. Aí você aumenta para 1000, né, já vai se aproximar mais ainda de 500, 500. Vai ficar, de repente, 498 para 502. Aí vai, quanto mais você repete, mais essa razão vai se aproximando de 50%, de meio, certo? Mas, a princípio, né, em 10 repetições apenas, é muito improvável que você já vá obter 5 caras e 5 coroas. Então, pela definição frequentícia, é dessa forma que você calcularia a probabilidade. Nós temos também a definição subjetiva. A definição subjetiva é aquela qual a gente costuma usar no nosso dia a dia. Aquela que a gente costuma ver os nossos pais utilizarem, as pessoas da nossa família, os nossos avós. As pessoas que amam, né, um time de futebol, por exemplo. Que nem quando você né, qual a probabilidade, né, do Flamengo, por exemplo, ganhar, né, um jogo com o Corinthians, por exemplo, né? Bom, a princípio a gente pode calcular a probabilidade desse evento, mas pela definição subjetiva, como que é calculada essa probabilidade? Na definição subjetiva, às vezes é utilizado até o conhecimento da pessoa, o conhecimento da situação da pessoa que vai te fornecer a probabilidade. Por exemplo, um técnico de futebol, de repente, pela escalação do time, pela pessoa que não foi escalada no time oposto, aí ele pode estimar mais ou menos a probabilidade, né, do time que ele treina ganhar. Então, é uma definição subjetiva, é baseada na experiência dele, né? Por exemplo, quando alguém faz uma operação cardíaca, qual a probabilidade, né, de que aquela operação dê certo? Isso é tudo pela definição subjetiva. Não tem como calcular isso numericamente sem ser pela experiência, né, do médico, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso estar questionando assim, qual a probabilidade de haver um terremoto, né, no Tocantins na semana que vem. Aí você poderia procurar, né, uma pessoa envolvida nessa área e ela ia considerar os estudos dela e ela ia falar assim, de aproximadamente 0,0001%, né, de probabilidade de ocorrência de um terremoto aqui. Então, a definição subjetiva é aquela que é calculada, né, conforme o conhecimento de vida, né, quando você olha para o céu, qual a probabilidade de chover, né, de 60%. Essa forma, né, de dar probabilidade que é a probabilidade subjetiva. Então, pela definição subjetiva, né, você fornece probabilidades se baseando simplesmente na sua experiência, no seu sentimento, no seu conhecimento, e não é um cálculo que você faz, certo? Bom, a disciplina, ela, aqui seria, né, colocar aqui conhecimento, né, o conhecimento, sentimento, experiência.
e outros. Bom, aqui na disciplina, a gente se dedica a essa abordagem aqui, a definição clássica. Tudo que a gente vai fazer para calcular probabilidades vai ser por meio dessa abordagem, por meio da definição clássica, certo? Então, como que a gente vai utilizá-la, né, para calcular probabilidades? Aí eu vou dar início aqui ao slide 19. Pelo slide 19, nós temos o seguinte. Aqui, né, a gente... como que eu coloquei? Eu chamei o título nesse slide de probabilidades finitas dos espaços amostrais finitos. Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou definir, né, um espaço amostral referente a um experimento aleatório e aqui eu vou considerar N ocorrências. Então, eu tenho o ômega 1, ômega 2 e o ômega N. Pela definição clássica, o que a gente faz? A cada um desses elementos, eu vou associar um Pzinho indexado conforme o elemento. Então, no caso aqui, né, o P2 se refere à ocorrência de ômega 2, enfim. Esses números aqui eu vou chamar de probabilidade de cada elemento ocorrer. Então, ômega 1, a probabilidade de ômega 1 ocorrer é P1. A probabilidade de ômega 2 ocorrer é P2. E assim por diante. Então, o que tem que ocorrer aqui? Nós temos algumas condições, né, a serem cumpridas. O que vai ocorrer? Cada elemento aqui, conforme a definição, né, da aula passada, do vídeo passado, né, de probabilidade, como os pezinhos representam probabilidades, cada pezinho desse tem que ser maior ou igual a zero. Né? É uma condição para ser um pezinho, para ser a probabilidade associada ao ômega. Tem que ser um número que seja maior ou igual a zero. Inclusive, eu diria mais, né? Ele tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Mas conforme eu coloquei nos slides, né, esses pezinhos têm que ser maior ou iguais a zero. Então, esse I aqui, né, é todo I maior ou igual a 1 e menor ou igual a N. Então, para todo Izinho entre 1 e N, o Pzinho tem que ser maior ou igual a zero. E outra condição também necessária para esses P's é que o somatório de todos esses P's, símbolo de somatório, né, vocês devem já ter visto em alguma disciplina, somatório de PI com I variando de 1 a N, nada mais é que P1 mais P2 até Pn, né? Isso daqui, pela segunda condição, né, para esses P's, é que a soma total seja 1. A gente viu que a probabilidade associada ao espaço amostral é 1. Então, a soma de todos esses Pzinhos, naturalmente, tem que ser 1. Então, para ser, né, uma probabilidade associada, né, a cada elemento do espaço amostral, ou seja, para quantificar o quão provável a ocorrência de cada um desses elementos, esses números que a gente chama de probabilidade têm que cumprir essas duas condições. Cada um deles tem que ser maior ou igual a zero e a soma de todos tem que resultar em 1, certo? Então, ok. Aí eu dou um exemplo, né, no slide 20. Eu recomendo que vocês deixem o slide aberto, né, quando vocês forem assistir esse vídeo em uma aba, né, e fiquem vendo os dois, né, ao mesmo tempo, se possível. Então, eu coloco o seguinte exemplo. 3 cavalos, A, B e C, estão numa corrida. Aí eu digo assim, A tem 2 vezes mais probabilidade de ganhar do que B. E B tem 2 vezes mais probabilidade de ganhar que C. Aí na letra A eu pergunto, quais são as probabilidades de vitória de cada um? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar esse conceito que a gente acabou de ver aqui. A gente vai usar essas propriedades, né, que tem que ser cumpridas por esses números que fornecem a probabilidade de algo ocorrer. No caso aqui, de cada elemento que compõe o espaço amostral ocorrer. Bom, então nesse exemplo, eu tenho o seguinte espaço amostral. O espaço amostral aqui, né, é formado por A, B
e C, né? O espaço amostral é o quê? É o conjunto de todas as possibilidades, né? No experimento aleatório. Aqui o experimento que vai ocorrer é uma corrida de cavalos, né? Nessa corrida de cavalos, o que pode acontecer? Pode ocorrer a vitória do cavalo A, ou do cavalo B, ou do cavalo C. Então aqui você tem o espaço amostral. Aí eu disse o seguinte, que A tem 2 vezes a probabilidade de ocorrência que B, e B tem 2 vezes mais probabilidade de ganhar que C. Então suponha, né, que a probabilidade de C ganhar é P. Se for P, o exercício informou que a probabilidade de B ganhar é 2 vezes maior, né, que a probabilidade de C ganhar. Então a probabilidade de B ganhar é dada por 2P. Além disso, o exercício falou que a probabilidade, né, do cavalo A ganhar é 2 vezes maior que a probabilidade do cavalo B ganhar. Então, se a probabilidade do cavalo B ganhar é 2P, a probabilidade de A ganhar vai ser de 4P, certo? Então, pela letra A, né, antes da gente seguir para a letra A, como que a gente pode relacionar esse exemplo com o que a gente acabou de ver? Para trabalhar com as probabilidades aqui, eu preciso saber quanto que esse Pzinho vale. Aqui eu só descobri a relação entre eles, né? Mas eu preciso saber quanto que esse P vale. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa condição 2. Pela condição 2, a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Então aqui nós temos o seguinte, ó, devemos ter 4P mais 2P mais P igual a 1. Daqui eu tenho que 7P é igual a 1, consequentemente, P é 1/7. Aí na letra A, eu pergunto a probabilidade de cada um ganhar, né? Então a probabilidade do cavalo A ganhar é 4P, então vai ficar 4/7. A probabilidade de B ganhar é 2P, ou seja, 2/7. E a probabilidade de C é P, ou seja, 1/7. Certo? Então é bem simples. Apenas utilizando essa definição. Na letra B, essas condições, né, para ser um número que representa a probabilidade associada a um elemento do espaço amostral. Na letra B, eu peço a probabilidade de B ou C ganhar. Lembrando que pela linguagem de conjuntos, como que eu represento A, B ou C? Eu represento como união, B ou C ganhar. Nesse caso aqui, você pode, né, observar, a gente viu 2 formas de calcular a probabilidade da união de 2 eventos. Se você observar que eles são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem interseção entre eles, aí a probabilidade da união é a soma das probabilidades associadas a cada elemento envolvido na união. Se por acaso, né, existe alguma interseção entre os 2 eventos, você calcula a probabilidade da união fazendo a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo, menos a probabilidade da interseção dos 2. Né? Apenas lembrando a aula passada. Nesse caso aqui, B e C são eventos mutuamente exclusivos. Se é uma corrida de cavalos, um deles vai ganhar. Não tem como os dois dos cavalos ganharem ao mesmo tempo. Então a interseção é vazia. Não tem como ocorrer A e B. Isso é vazio, isso não vai ocorrer. Então, como são eventos mutuamente exclusivos, basta fazer probabilidade de B mais probabilidade de C. A probabilidade de B é 2/7 e a de C é 1/7. Então, isso aqui dá 3/7. Então, a probabilidade de B ou C ganharem, né, é de 3/7. De B ou C ganhar, certo? Então, é isso. Nesse primeiro caso aqui, a gente está considerando, né, que a gente não colocou nenhuma condição sobre esses P's. Aqui pode ocorrer que esses P's sejam diferentes, né? Tanto que nesse exemplo os P's são diferentes. O cavalo A tem uma probabilidade maior de ganhar que B, que por sua vez tem uma probabilidade maior de ganhar que C. Então, esse aqui é um espaço amostral que não é equiprovável. Quando é equiprovável, né, você tem a mesma probabilidade associada a cada elemento do espaço amostral. Então, como que a gente trabalha, né,
as coisas que se tornam mais fáceis quando o espaço amostral é equiprovável. Em que o fato, né, de um espaço amostral ser equiprovável, em que isso nos ajuda, né, no cálculo de probabilidades. Então, eu vou considerar aqui espaços equiprováveis. Bom, em espaços equiprováveis, o que vai ocorrer? Associada a cada ocorrência do espaço amostral, eu vou ter a mesma probabilidade. Então, no caso, né, a ômega 1 vai estar associado P, aqui P e aqui P. O que vai acontecer? Por essa segunda condição, a soma de todos esses P's, né, tem que dar 1. Então, no caso aqui, P mais P mais P é igual a 1. Aqui eu estou somando P N vezes. Daqui eu obtenho que NP é 1, ou seja, P é 1 sobre N. Então, a probabilidade associada a cada elemento, né, é 1 sobre N. Então, no caso, se tiverem 10 elementos, se o espaço amostral for equiprovável, a probabilidade associada a cada elemento é 1 sobre 10. É que nem no lançamento de um dado. Se o dado não for viciado, você tem 6 ocorrências. Qual a probabilidade de ocorrência de cada face? 1 sobre 6. Né? Que seria, você obtém isso fazendo 6P igual a 1, você obtém P igual a 1 sexto. Aí, no caso, suponha que você tenha, né, um evento A com, deixa eu ver o que eu usei aqui nos slides, com R elementos. Suponha que aqui no A esteja o W1, o ômega 1, desculpa, até o ômega R. Como que eu calculo a probabilidade de A? No caso, basta somar, né, as probabilidades associadas a cada elemento. Aqui nesse caso, por exemplo, se eu quisesse saber a probabilidade do evento A formado pelos elementos ômega 1 e ômega 2, eu somaria P1 com P2, que aí é a probabilidade referente àquele evento. Daí, no caso, que seria, né, pela forma da probabilidade clássica, né, da definição clássica. Pela definição clássica, como que eu calculo a probabilidade de A? É o número de elementos que estão em A dividido pela quantidade de elementos que estão no espaço amostral, certo? Então, nesse caso aqui, como que ficaria, né, a probabilidade de A? A probabilidade de A aqui, pela definição clássica, seria a quantidade de elementos, né, que eu tenho em A, que no caso seria R, vezes a probabilidade associada a cada um deles, porque aqui a probabilidade é única, é 1 sobre N. A ômega 1 está associada à probabilidade de 1 sobre N, a ômega 2, 1 sobre N e assim por diante. Então, ao invés de somar todas as probabilidades associadas, né, a cada um desses elementos, que é 1 sobre N, como essas probabilidades são iguais, vou colocar aqui, ó, seria 1 sobre N, mais 1 sobre N, mais 1 sobre N, R vezes. Aí, no caso aqui, eu tenho R sobre N. Mas o que é esse R sobre N? R aqui, nesse caso, eu posso enxergar como sendo, né, o número de elementos que estão em A pela quantidade de elementos que estão no espaço amostral. Então, quando o espaço amostral é equiprovável, ou seja, quando todos os elementos do espaço amostral têm a mesma probabilidade de ocorrer,